Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 29 de agosto de 2025, é sexta, todas as sextas são dias de Vênus, que também é relacionada com Afrodite, que é a nossa deusa do amor, das artes. Dentro do nosso mapa, ela pode falar sobre como a gente ama, como a gente se sente amada, essa linguagem do amor, a casa onde ela está pode trazer essa área da nossa vida onde a gente sente essa beleza, essa união, esse bem-estar. O signo também pode trazer mais informações de como a gente se conecta, então, com esse amor, com esse afeto, pelo que quais são os nossos desejos também. É, a Vênus no céu de agora, ela está no signo de Leão, então eu vejo um momento onde a gente pode estar trazendo muito essa consciência sobre a nossa forma de amar, de ser amada. Então, Leão é um signo regido pelo Sol, que representa essa visibilidade, representa essa visão. O Sol é o olho que tudo vê. Então, a Vênus está prestando honras ao Sol. Então, a gente olhar para isso, dar essa atenção, tá? Ainda mais que ela fez o aspecto com Plutão, trazendo muitas vezes questões ocultas, medos, inseguranças. Então, até pensando no mito, em uma das partes, né, do mito de Afrodite, ela dá algumas lições para a Psique. E, e uma delas ela acaba descendo lá no reino de Hades, né? Então, tem esse momento ali para a gente precisa muitas vezes deixar morrer a forma como a gente ama, como a gente ensinou, como nos foi ensinado a amar, né? A se sentir amada. Então eu vejo que a gente pode estar passando por esse processo, ainda mais quando a Lua está no signo de Escorpião. Bom, a Vênus, então, ela vai falar sobre esse amor, no sentido de relacionamentos, mas também esse amor por nós mesmas, pelo nosso próprio corpo, pelas coisas belas, pelo prazer também de estar viva. Então, toda sexta é um bom dia para a gente ter algum ritual ali de amor e de prazer com nós mesmas. E como eu falei, depende do posicionamento da sua Vênus. Como a Vênus está em Leão, que é esse signo, né, que se coloca, fica ali visível no palco, né, debaixo, se coloca debaixo do sol. Então, acho que é importante a gente também fazer algo que seja expressivo, né? Pode ser uma forma ali da gente cultuar esse aspecto em nós mesmas, tá? Deixa eu ver o que mais eu escrevi sobre o céu. Então, 9h38, a gente vai ter o primeiro aspecto do dia, que é a Lua em Escorpião. Ela vai fazer um trígono com Júpiter em Câncer. Ontem eu já comentei esse aspecto, né? Porque depois do último aspecto, a Lua já estava aplicando essa visão ali, né? Essa busca ali por Júpiter. E Júpiter, ele vai representar, num sentido macro, leis, justiça. O nosso mapa pode falar da nossa fé, espiritualidade, oportunidades, estudos acadêmicos, viagens ao exterior. Então, Júpiter é conhecido como grande benéfico, então ele vai falar sobre grandes bênçãos. Pensando que a Lua está em Escorpião, às vezes pode ser um momento ali que a gente está se dando conta de muitas mágoas, de muitas feridas, de muitas dores. Mas esse aspecto, né, o trígono é um aspecto de Júpiter, então um aspecto que amplia, né, que traz essa visão. Escorpião e Câncer são signos de água, que são os signos que falam sobre sentimentos, emoções, sensibilidade. Então, eu penso que esse aspecto ele pode trazer alguma perspectiva, ao ampliar assim, os nossos horizontes em relação a feridas e dores que podem ter aparecido nesses últimos 2 dias aí da Lua em Escorpião. O que mais que eu escrevi? Então, Júpiter, ele auxilia a gente a enxergar as nossas emoções sobre um ponto de vista maior. Ele eleva, é como se a gente fosse ali para um alto da montanha e conseguisse ter uma visão maior, uma visão mais ampliada. Porque às vezes, quando a gente está sofrendo, parece que nos tampa a visão, a gente só olha para o sofrimento, né? Não consegue enxergar uma outra coisa, sabe? Então, eu acho que a gente conseguir enxergar que é possível a gente sair desse estado, né, de congelamento, de paralisação emocional, que é possível se curar de traumas, se sentir nutrida, acolhida, protegida, segura, sabe? Eu sempre trago aqui quando tem planetas em escorpião, como o escorpião é esse animal relacionado à sobrevivência, né? Por isso que ele é regido por Marte, que é um signo é um planeta que representa a guerra, né? É o deus, relacionado ao deus da guerra.
E ele pode ficar, eu já vi, já li artigos que falam que ele pode ficar até 3 meses sem respirar, sem se alimentar. Então, eu estava lendo um livro sobre terapia corporal que fala muito sobre como a gente para de viver quando a gente não tem uma respiração profunda. Então, assim, a gente está ali sobrevivendo, a gente está só nesse estado de sobrevivência. E respirar profundamente, respirar de corpo inteiro, também tem a ver com experienciar as dores, né? Experienciar tudo da vida. Então, às vezes, a gente trava a nossa respiração de forma inconsciente mesmo, às vezes, para sobreviver a um momento que parece muito intenso, que a gente não tem recursos, que a gente não dá conta. Mas eu vejo esse momento assim, o dia de hoje, sabe, sendo um convite assim da gente olhar sobre outras perspectivas, né, buscar filosofias, buscar conhecimentos, buscar pessoas que tenham essa sabedoria que possam nos ensinar mais, né? Então, Júpiter muitas vezes ele pode representar, ele quer ir além dos limites, né? E quando tem aspecto Lua com Júpiter, às vezes, para o bem ou para o mal, a gente pode ir além dos nossos limites no sentido, às vezes, de se ceder. E como é um aspecto com a Lua, às vezes se exceder nas emoções, nas reações emocionais, se exceder na alimentação, se exceder nas expectativas. Então, eu penso que às vezes, né, durante hoje, agora, principalmente assim de manhã, é a gente perceber que se às vezes não é a nossa alma que está querendo ser nutrida, não o nosso corpo. Porque o nosso corpo ali, a gente tem limites, né, de alimentação. Só que às vezes essa fome, ela está relacionada a algo mais profundo. Então Júpiter fala sobre isso. Então às vezes a gente fica buscando em alimentos, não que a gente não tenha que buscar, não que a gente não tem que se nutrir, porque Câncer fala sobre nutrição. Mas é a gente perceber também, conseguir discernir quando é fome de afeto, né? Ou quando a gente está tentando colocar qualquer coisa ali num vazio emocional, sabe? Numa sensação de vazio emocional. Então, eu acho que esse trígono com Júpiter pode ajudar a gente a ter essa perspectiva, a dar algum sentido, algum propósito, trazer algum aprendizado, alguma sabedoria sobre essas dores, sobre essas lutas, sobre essas adversidades, já que a gente pode ter vivenciado, que a gente pode ter experienciado na vida. Então, olhar para essas mágoas, para essas tristezas e perceber como isso também nos ensinou, como isso às vezes nos mostrou o que a gente não deve fazer, às vezes, por exemplo, isso aqui não me nutre, né? Às vezes, sei lá. Comi ali um alimento que me deu uma reação alérgica. Já sei que eu não vou comer mais, entende? Já te trouxe um conhecimento, já te trouxe uma sabedoria, né? Tive um relacionamento com uma pessoa de tal jeito, eu vi que isso não me nutre. Agora eu já tenho um conhecimento sobre mim, né? Então eu acho que é isso também, acolher essas sabedorias que vêm a partir dessas sensações mais densas, às vezes, né? Então, eu acho que é importante a gente perceber essas necessidades do nosso corpo, não só do corpo físico, mas no sentido de alma também, né? Já que Júpiter traz essa questão espiritual também. Eu acho que práticas, assim, de acolhimento, que a gente se sinta segura, protegida, sabe? Às vezes, se dar um autoabraço, ficar ali, trazendo esse aconchego para si mesma, né? Pensando que Câncer é esse signo ali da conchinha, sabe? Desse acolher na sua própria casca, no seu próprio corpo. Acho que pode ser importante. Escorpião também tem isso, né? De se sentir protegido ali na intimidade. Então, práticas ali que você sinta esse acolhimento das suas águas, né? E pensar que são as águas, o elemento água, né? Esse elemento que une. Então, as nossas emoções nos unem com as outras pessoas, faz essa ponte com outras pessoas. Então, elas têm o seu valor, né? Não vamos rejeitar ali, sabe? E 21 e 47 então, vai ser o próximo aspecto que a Lua vai fazer. Vai ser uma quadratura com Mercúrio em Leão. Então, depois desse aspecto ali, 9h38, o dia inteiro, até a noite, até 9h47 da noite, esse aspecto ele vai estar ativo, vai estar aplicando. E o que que ele pode trazer? Às vezes,
desencontros, desconfortos, tensões, às vezes alguma crise ali emocional na comunicação. Então, às vezes traz na relação, na comunicação com outras pessoas, às vezes evidencia conflitos internos. Então, às vezes, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Ou às vezes você percebe que você não consegue traduzir o que você sente. Tipo, eu não tô entendendo o que eu tô sentindo, eu tô com uma angústia aqui, eu tô com uma sensação de vazio e eu não sei o que fazer com isso. Ou eu tô com raiva, eu tô com mágoa, eu tô com tristeza e eu não sei como sentir. Então, essa quadratura com Mercúrio, Mercúrio que representa a nossa mente, pode falar sobre práticas, ferramentas que a gente tem para autoexpressão, a gente pode sentir que tem essa falta, tá? Então, pode existir essa crise entre as nossas necessidades emocionais e a nossa fala, a nossa comunicação. A gente pode sentir que tem essa falta, né? Tanto nessa tradução interna, nessa escuta interna, quanto na escuta dos outros, né? A gente pode não se sentir entendida. Então, perceber essas práticas, essas ferramentas, como que a gente se comunica também, né? Você consegue comunicar o que você sente, as suas necessidades, sem reagir, sem, culpar o outro, sabe? Eu acho que pode ser um questionamento, assim, uma reflexão desse momento, tá? Então, às vezes tenha cuidado com a sua comunicação, com as palavras, às vezes pensa um pouquinho antes de falar, porque às vezes pode ser uma fala bem reativa, trazer esse aspecto pode trazer isso, sabe? A gente falando assim, ali desse lugar de queda mesmo, né? De submundo, de insegurança, de medo. Então, agora eu não lembro onde eu li isso, acho que foi hoje, do quanto é importante, assim, quando a gente tá desregulada, né? É a gente primeiro buscar essa sensação de segurança interna antes de comunicar com o outro, né? Então é importante a gente buscar isso em nós mesmas, porque senão não tem diálogo, né? É só dor e ressentimento mesmo. E pensar que Mercúrio fala sobre a nossa comunicação, o leão rege essa região do coração, do peito, então às vezes penso que a gente pode sentir um pouco essa garganta assim fechada, travada, às vezes por mágoas, por dores, por conta de coisas que não foram expressadas, faladas, sabe? Então às vezes tem choro, tem raiva ali nessa região, sabe? Então, percebam muitas vezes que precisa de expressão e às vezes, como eu mencionei, né, encontrar formas. Seja escrever, seja dançar, seja fazer um exercício físico, né? Seja buscar conhecimento sobre. Eu acho que esse momento convida a isso, tá? E depois desse aspecto ali, 21h47, a Lua fica fora de curso até amanhã, 11h04, quando ela vai ingressar no signo de Sagitário, que daí já é um signo de fogo mutável, já traz mais ânimo, entusiasmo, né? Essa vontade de se aventurar. Mas até lá a Lua fica fora de curso. Então, desse período da 21h47 até 11h04 de amanhã não é o momento indicado para inícios, tá? Então, às vezes é melhor ali ter esses momentos de contemplação, de introspecção, né? Às vezes terminar coisas que você já começou do que melhor do que iniciar algo, tá? Então é isso para o céu, para o dia de hoje. Aproveitei principalmente ali essa parte da manhã até as 9h38 e cuidem então durante todo o dia, né? Até ali quase as 10 da noite. Percebam a sua comunicação, percebam as suas emoções, percebe se você não está falando a partir de um lugar de dor, né? Se você não precisa, às vezes, buscar ferramentas, buscar práticas, estar mais atenta às suas necessidades, tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem fazer leituras comigo, tem mais informações lá no meu Instagram. Todos os dias tem o Céu do Dia, no Spotify, no YouTube e no Twitter também. Amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Até amanhã e boa sexta.